Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 34. Jeremias, capítulo 34. Nós vamos meditar sobre o capítulo inteiro, mas vamos ler agora, nesse momento, somente até o verso 7. Jeremias, capítulo 34. Vamos ler inicialmente do 1 até o verso 7. Diz assim: Jeremias 34, do 1 ao 7. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos que lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: vá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso, entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face. Ele falará com você pessoalmente e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laquis e Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós. Encha-nos do teu Espírito, capacita-nos, ó Deus, para ouvirmos e para compreendermos a tua palavra. E que o Senhor aplique ela aos nossos corações. E que a tua palavra cumpra os propósitos que há no seu coração, de nos corrigir, de nos animar, de nos fortalecer, e também, ó Deus, que nós sejamos cheios. Não deixe que eu seja um empecilho para que a tua palavra chegue ao coração do teu povo nessa noite, eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 34 do livro de Jeremias está vindo logo depois daquilo que nós estávamos estudando nas últimas semanas, que nós chamamos de o livro da consolação. Nós vimos que o livro até o capítulo 29, embora houvessem momentos de graça no livro de Jeremias até o capítulo 29, a predominância era de juízo. A predominância era de Deus apresentando a sua causa contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém. Mas depois nós vimos que os capítulos 30, 31, 32 e 33 eram capítulos onde Deus estava agora derramando da sua graça. Embora ele não tenha retirado o juízo, embora ele não tenha dito que não iria mais fazer o que iria fazer com Jerusalém, ele apresentou promessas para o futuro. Promessas de restauração, não somente física, não somente daquele momento, daquele estado, o fim do exílio, mas também promessas que alcançam a eternidade, que nos alcançam, e promessas também que nós aguardamos até hoje. Aqui agora no capítulo 34, nós ainda vamos ouvir promessas, mas o foco agora está no contraste entre a maneira como Deus lida com as alianças e a maneira como nós lidamos com as alianças. Porque nós vimos no livro da consolação que Deus estava apresentando uma nova aliança baseado nas alianças que ele havia feito anteriormente. Aliança com Abraão, aliança com os levitas e aliança com Davi.
Então Deus, sendo fiel às suas alianças, Ele estava apresentando a nova aliança, que é a aliança que nós vivemos hoje, por conta da fidelidade que Ele tem com as suas promessas e com a sua aliança. Então nós sabemos que o nosso Deus é fiel quando Ele faz promessas, sabemos que o nosso Deus é fiel quando Ele faz alianças, Ele cumpre as suas alianças. Mas hoje nós vamos ver esse capítulo que gira em torno desse relacionamento com o ser humano, do ser humano com as suas alianças, quando ele faz alianças, né? Então, nós vamos ver que os homens fizeram alianças aqui e eles não as cumpriram, enquanto Deus é fiel. Então, nessa noite nós vamos ver que os homens falham, mas Deus não. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. Então Deus começa esse capítulo fazendo uma promessa. Ele está fazendo uma promessa a Zedequias. Zedequias é o rei que está sobre Jerusalém agora, um rei que foi colocado lá por Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia vindo sobre Israel, sobre Judá, já havia conquistado, já havia vindo sobre eles e dito: olha, vocês se rendem? E aí sim, eles se rendem, e ele leva cativo uma primeira parcela, leva o rei anterior também para a Babilônia, e deixa Zedequias como seu vassalo. Ele deixa Zedequias lá para só, você agora é o meu representante aí, nesse país. Só que Zedequias, ele insistentemente está agora planejando, ele faz alianças com o Egito, ele chama nações, como nós vimos no capítulo 28, ele chama nações por quê? Porque ele quer conspirar contra o rei de Babilônia. Ele quer se livrar do jugo de Babilônia, quando Deus havia mandado ele se submeter. Então, por causa disso, Nabucodonosor agora está vindo para conquistar definitivamente, já que aquele rei não o obedeceu, o rei que ele colocou lá não estava obedecendo a ele, mas estava tentando fazer alianças para vir contra ele. Então Nabucodonosor decide destruir completamente a cidade. Então Deus vem, ainda nesse contexto, ele faz promessas a Zedequias. Verso 2: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei estas cidades nas mãos do rei de Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá: assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra a seus pais e os reis que o precederam, e eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem estou dizendo isso, diz o Senhor. Então veja, Deus, apesar da desobediência de Zedequias, apesar da infidelidade de Zedequias, da sua insistência em não se submeter ao que Deus estava falando, Deus faz promessas a ele. Não tem nenhuma dúvida aqui de que Jerusalém vai cair. Ele diz: olha, a cidade vai cair, vai ser destruída, Nabucodonosor virá, você vai ser capturado e você vai ser preso. Não tem dúvida sobre isso. Mas a promessa que o Senhor faz a ele é: você não morrerá pela espada. Você vai morrer em paz. E aqui nós precisamos tomar cuidado com essa expressão morrer em paz. Porque quando você for lá no capítulo 25 do segundo livro dos Reis, e aí é dever de casa, né? Mais um dever de casa. Quem vem aqui às quartas-feiras sai daqui com dever de casa. Quando você for ler lá o segundo livro dos Reis, capítulo 25, e for ler como Zedequias é levado e o que acontece com Zedequias, você vai ver, você vai pensar assim: poxa, mas Deus prometeu que ele iria morrer em paz e foi assim que ele ficou? Então eu vou deixar o suspense, você vai ler em casa,
segundo livro dos Reis, capítulo 25. Mas morrer em paz não significa que a sua vida vai ser tranquila e sem sofrimento. Morrer em paz não quer dizer que você vai ter um parque de diversões ao longo da sua vida. Morrer em paz significa somente isso, não morrer à espada. Você não vai morrer numa execução violenta, você não vai morrer em combate, você não vai morrer debaixo da espada. Zedequias vai ser disciplinado de maneira severa, mas vai morrer em paz. Ele não será morto em batalha. Ele morreu cativo, ele morreu lá em Babilônia, mas não morreu de maneira violenta. Embora a disciplina que ele sofre é uma disciplina violenta, ele continua vivo e tem uma morte em paz. Deus prometeu isso a Zedequias e isso aconteceu. Você vai ver isso lá no livro de Reis. Então, isso revela o quê? Que Deus, mesmo quando Ele está executando os seus juízos, Ele mantém a sua palavra. Mesmo quando Ele está derramando a sua disciplina, Ele faz isso com uma medida. Deus não tem prazer em nos destruir. Deus quer nos corrigir. Então Deus, quando vem com a sua disciplina, Ele não vem para matar, Ele não vem para destruir, Ele vem para corrigir. Somente aqueles que permanecem contra o Senhor, somente aqueles que não se arrependem é que encontram o seu fim. Mas aqueles que se voltam para o Senhor, eles encontram a graça e a misericórdia de Deus. Então, aqui, logo no início, nós já temos uma parte estabelecida do contraste. Deus faz promessas e Ele cumpre essas promessas. Isso está determinado já aqui no começo. Mas agora vem a parte do ser humano. O texto muda de cena aqui no verso 8, e nós vamos ver agora algo que os seres humanos fazem, que Zedequias e as lideranças fazem. Verso 8. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os sujeitaram outra vez à escravidão. Percebam, o que está acontecendo aqui? O que Deus está denunciando? O que Zedequias fez? Jerusalém estava sitiada, nós vimos isso no verso 1. O verso 1 nos estabelece aqui, olha, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos que lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Ou seja, o contexto desse momento, dessas palavras, é o momento onde o exército de Babilônia está cercando a cidade, porque, como eu disse, Zedequias era um rei que deveria ser fiel a Nabucodonosor, e estava fazendo alianças, principalmente aliança com o Egito. As duas maiores nações daquele tempo eram Babilônia e Egito, e elas estavam disputando quem ia ser a nação hegemônica, a nação dominadora daquela região, e no meio deles estava Jerusalém, Judá. Então, como Nabucodonosor já havia descido, já havia tomado, Jerusalém, e tinha colocado um rei fiel a si, ele estava tranquilo. Mas Zedequias vai fazer aliança com o Egito, então Nabucodonosor desce e cerca a cidade. Quando ele cerca a cidade, eu já falei que o cerco não é algo bonito de se ver. Você pega uma cidade fortificada, coloca um exército ao redor dela e fica ali 1, 2 anos.
e começa a acabar a comida, e começam a vir as necessidades, e o povo vai entrando em colapso. Era isso que estava acontecendo, havia um cerco feroz. O texto do verso 1 nos diz que Nabucodonosor, que Babilônia estava lá com todo o seu exército, todos os reinos que ele conquistou no caminho, porque uma nação que dominava também os exércitos, dominava também os outros povos, e esses exércitos passavam a servir aos seus interesses. Então havia toda uma ocupação ao redor de Jerusalém. Vendo isso, o que Zedequias faz? Vamos relembrar, Vamos relembrar a lei. Porque até então eles não estavam cumprindo a lei, e aí eu vou dar a vocês mais dois deveres de casa, para vocês lerem Êxodo capítulo 21 e ler Deuteronômio capítulo 15, o que se fala a respeito dos escravos hebreus. A lei dizia que se algum dos seus irmãos, por conta de alguma necessidade, de alguma dívida, se ele vier a se tornar seu escravo, porque dívidas também eram pagas dessa forma, eu poderia ter dívidas que eu não conseguiria honrar, eu acabava perdendo a minha própria liberdade, então eu me tornava escravo do meu irmão hebreu. Mas o Senhor disse que esses irmãos não deveriam permanecer escravos por mais que 6 anos. Eles iriam servir aos seus irmãos durante 6 anos, mas no 7º ano eles deveriam ser libertados. E não apenas libertados, eles deveriam ser libertados, deveria ser dado a ele uma provisão, era para dar a ele condição financeira de recomeçar a sua vida. Só que o povo não estava fazendo isso. O povo não estava cumprindo a lei de Deus. Só que agora, como Zedequias estava vendo o cerco fechado ao redor de Jerusalém, ele pensa: precisamos de combatentes, precisamos de exército, precisamos de pessoas. Então ele faz uma aliança com o povo e diz: olha, vamos libertar todos os escravos. Aí agora ele lembrou da lei. Vamos libertar todos os escravos. Mas o que acontece, como nós vimos no verso 11, mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado. Por que eles fizeram isso? Porque começou a ter uma movimentação no Egito. O Egito começou a se movimentar no sul. E então o exército de Nabucodonosor, que estava cercando a cidade de Jerusalém, precisa se deslocar para lutar contra o exército do Egito que estava vindo. Então Zedequias olhou e falou: opa, me precipitei, não precisava ter libertado os escravos, o Egito está vindo, nós vamos nos safar, então o que a gente faz? Escraviza todo mundo de novo, porque a gente não vai precisar mais deles. Mas então, o que Deus diz? Verso 12. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele o tiver servido durante 6 anos, você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim no templo que se chama pelo meu nome, mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles e os sujeitaram outra vez à escravidão. Então agora Deus está indo contra o povo, porque ele viu esse povo se voltar contra Deus simplesmente por conta de uma circunstância. Eles não estavam obedecendo a Deus porque amavam o Senhor. Eles não estavam obedecendo a Deus porque amavam a lei do Senhor. Não, eles encontraram ali uma ocasião. Preciso de mais soldados, preciso de um exército maior, então vamos aplicar a lei do Senhor. No momento em que eles viram que não era mais necessário,
então eles se arrependem, eles voltam a escravizar as pessoas. Eles estão querendo fazer um uso da religião, eles estão querendo pegar a religião e transformar isso em algo que serve a eles. Eles estão usando o nome do Senhor para poder obter os seus próprios desejos. Eles fingem que estão fazendo a vontade de Deus, para poder, na verdade, fazer a sua própria vontade. Então Deus diz que eles estão profanando o seu nome. Deus era tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que essa liberdade do fim de 7 anos aponta para uma outra liberdade maior ainda, que se você ler Levítico 25, que é outro dever de casa para você ler a respeito do ano do jubileu. Deus determinava que os filhos de Israel eram seus servos, e que eles não deveriam ser servos de mais ninguém, nem mesmo dos seus irmãos, porque a terra pertence ao Senhor, o povo pertence ao Senhor. Então ninguém poderia ser dono da terra do outro para sempre, ninguém poderia ser dono da vida do outro para sempre, porque todos eles pertenciam ao Senhor. Essa libertação que Deus determinava a cada 50 anos, apontava para o resgate que Deus fez lá no Êxodo, e apontava também para a redenção futura. Então Deus havia determinado que eles deveriam libertar os seus escravos, que eles deveriam perdoar as dívidas, que eles deveriam devolver as terras, porque tudo isso pertence ao Senhor. Então agora Deus está acusando eles, por quê? Porque quando eles foram libertar os seus escravos, eles fizeram um pacto solene. Veja o que está aqui no verso 8. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para apregoar a liberdade. Essa libertação dos escravos não foi uma simples palavra que o rei soltou no vento. Eles fizeram um rito sagrado. Eles cortaram um bezerro em 2 partes e passaram no meio deles. Isso está escrito aqui a partir do verso 18. Farei com que os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro, que cortaram ao meio para passarem entre as 2 partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as 2 partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quem se lembra de uma outra aliança que foi feita por meio de animais cortados ao meio, e que, ao passar ao meio desses animais, uma promessa, uma aliança foi feita? Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão. Então perceba que a linguagem aqui de Jeremias, aquilo que eles fizeram, nos leva e nos faz lembrar imediatamente daquilo que Deus fez com Abraão. Lá em Abraão corta os animais, as partes são colocadas frente a frente, e Deus, representado por um fogo, ele passa sozinho entre esses animais. Deus passa, Abraão não passa. Isso significa que as promessas e as obrigações daquela aliança são unilaterais. Deus é que está se obrigando a cumprir os termos daquela aliança. Abraão não passa no meio dos animais, então ele não está obrigado a cumprir os termos daquela aliança. Esse ritual no mundo antigo era muito claro. Todo aquele que passasse no meio dos animais, ele tinha um compromisso, e se ele não cumprisse o seu dever, aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com aqueles animais.
Então, agora Zedequias e o povo passam no meio dos animais. Zedequias e o povo prometem coisas e assumem um juramento, mas quebram esse juramento. Em Gênesis 15, na aliança com Abraão, Deus passa, Deus se responsabiliza e o cumprimento depende somente de Deus, e Deus vem sendo fiel até aqui. Nesse episódio, Zedequias passa, os seus líderes passam, o povo passa e eles quebram e recebem sobre si a maldição da sua desobediência, do seu descumprimento. E aqui nós temos o contraste então estabelecido. Deus faz uma promessa a Zedequias e cumpre. Zedequias faz uma promessa ao Senhor e não cumpre. Logo no mesmo capítulo, no mesmo episódio, no mesmo momento. Então Deus responde com uma ironia, verso 17: portanto, assim diz o Senhor, vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um ao seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregoo liberdade para vocês. Olha como é que Deus é irônico. Eu apregoo liberdade para vocês, diz o Senhor. Mas liberdade para quê? Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Deus agora vem sobre eles, aponta que eles negaram a libertação dos seus irmãos. Então, por eles terem negado liberdade aos seus irmãos, Deus agora está dando a eles liberdade para morrer. A aliança que deveria protegê-los, agora é uma aliança que está condenando eles. Aqui nós vemos mais uma vez o quê? A falência de um modelo que exige que o ser humano seja fiel. Todas as vezes que uma aliança bilateral, que uma aliança condicional foi estabelecida conosco, nós quebramos a nossa parte. Todas as vezes que Deus estipula uma única cláusula para que nós sejamos firmes e fiéis, nós fracassamos. Em todas as alianças onde exige a nossa participação e a nossa fidelidade, nós falhamos. Se há alguma dependência da fidelidade humana, a aliança vai ser quebrada, em todas as circunstâncias. Então, Jeremias 34 nos revela que Deus leva as alianças a sério. Também revela que Deus mantém a sua palavra. E também revela que o homem não consegue manter a sua palavra. O povo conhecia a lei. O povo conhecia a história. Ou você acha que Zedequias, quando parte esses animais no meio e passa no meio, ele não sabe o que ele está fazendo? Ele sabe exatamente que tipo de aliança ele está fazendo. O povo conhecia a lei, conhecia a história, conhecia o rito e, principalmente, conhecia o nome do Senhor. Mas, ainda assim, escolheu fazer uma aliança e escolheu quebrar essa aliança. Nos mostra que o homem não consegue sustentar um pacto. Mas, então, de novo, sendo fiel à sua aliança estabelecida lá em Gênesis 15, porque para a nossa boa-aventurança, para a nossa felicidade, Gênesis 15 aconteceu antes de Jeremias 34. Para a nossa felicidade, Deus já havia feito uma aliança na qual nós não deveríamos cumprir nada. Ele fez uma aliança com Abraão, e na aliança que ele faz a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus tem um trabalho a realizar, por causa de Gênesis 15. Jeremias 34 não consegue invalidar a promessa de Deus, apenas demonstra mais uma vez
que todas as vezes que o ser humano precisa fazer algo numa aliança, ele quebra essa aliança. Então, Jeremias 34 nos ensina que a esperança nunca esteve na fidelidade do ser humano. A esperança nunca esteve na palavra que o ser humano penhora, nas promessas que o ser humano faz. A esperança sempre esteve nas promessas que Deus fez. É por conta das promessas que Deus fez que eu e você estamos aqui. E por mais nada, somente por causa do que Deus fez. Paulo vai escrever lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, não precisa abrir. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ou seja, em Gênesis 15, Deus assume a responsabilidade da aliança. Em Jeremias 34, o povo sofre a maldição por quebrar a aliança, mas na cruz, Cristo assume de novo a maldição da aliança quebrada. Jesus toma o nosso lugar e cumpre a nossa parte. Jesus toma o nosso lugar em vida para cumprir a nossa parte, e Jesus toma o nosso lugar à morte para pagar o preço do nosso pecado. Jesus nos substitui, tanto na vida de obediência, quanto na morte sacrificial. Éramos nós que deveríamos obedecer e não obedecemos. Éramos nós que deveríamos morrer pela nossa desobediência, mas não morremos. Foi Ele que obedeceu e foi Ele que morreu. Ele toma sobre si. Jesus, o Cristo, Ele é o descendente prometido a Abraão. Ele é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Ele é o fiador da nova aliança que foi apresentada logo no capítulo anterior, em Jeremias 33. Jesus é que sofre como aquele que passa no meio dos pedaços dos animais. Jesus é que recebe a maldição e o castigo que caberia a mim e a você. Jeremias 34 nos mostra mais uma vez que se não fosse dessa maneira, nós ainda estaríamos tentando aliança após aliança, e todas as vezes nós iríamos falhar. O que é que nós podemos aprender com essa lição de fidelidade de Deus e da infidelidade nossa? Primeiro, não é nossa obediência que sustenta a aliança. Nós queremos ser obedientes? Claro. Nós devemos ser obedientes? Com certeza. Mas é a nossa obediência que garante a nossa aliança com Deus? Não é. A nossa aliança com Deus é garantida pela obediência de Cristo, é garantida pela fidelidade de Cristo. Se dependesse de nós, com certeza, nós já teríamos quebrado essa aliança só hoje umas 10 vezes. Pela graça de Deus, não é a nossa obediência que sustenta essa aliança, é a fidelidade de Deus que sustenta a nossa aliança. Segundo, arrependimento circunstancial não é transformação. Aquilo que Zedequias faz e o povo faz por conta das circunstâncias, quando eles se veem no aperto, quando eles se veem num momento de crise, então eles decidem obedecer à lei, decidem fazer ritos e decidem usar a religião, fingindo um arrependimento. Isso não é uma transformação real. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós nos vemos em aperto, nós nos voltamos para Deus. Que nós não sejamos como Zedequias e façamos promessas fúteis. Ah, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais faço tal coisa. Ah, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu farei tal coisa todos os dias. Ah, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, então eu farei tantas e tantas outras coisas. Não faça isso, porque isso não é uma transformação real. Estaremos fazendo como Zedequias, uma fé baseada apenas no medo.
Essa fé, ela vai embora quando o perigo passa. Foi somente Zedequias olhar ao redor e ver que o cerco de Nabucodonosor havia dado uma diminuída. Ele, opa, não, peraí, volta aqui, escravo. Vem cá, eu fingi, era brincadeira. Não, era só uma piada. Vem ser escravo de novo. Todas as promessas que nós fazemos em momentos de crise, elas serão quebradas. Então não faça, porque Deus disse, vocês profanaram o meu nome. Todas as vezes que nós fazemos promessas a Deus e não cumprimos, nós estamos profanando o nome do Senhor. Terceiro, Deus não é um instrumento de emergência. Nosso relacionamento com Deus não pode se basear nas nossas crises. Porque senão Deus pode nos dar uma vida só de crises, para que a gente tenha algum relacionamento com Ele. Se nós nos voltamos para Deus somente quando estamos no aperto, e se Deus nos ama e quer ter um relacionamento conosco, eu estou dizendo para Deus, mande crise, envie crise na minha vida, porque assim eu estarei contigo sempre. Você quer viver sempre em crise? Você quer viver sempre em aperto? Então aprenda a se relacionar com Deus durante toda a sua vida. Isso vai garantir que você não vai ter crise? Não. Mas você pelo menos estará com Ele nos momentos bons e nos momentos maus. Não somente nos momentos maus. Quarta coisa. O Evangelho é uma segurança real. Cristo não revoga a libertação que Ele nos deu. Ele não faz como Zedequias, que proclama uma libertação e depois volta atrás. A libertação que Cristo traz para nós, a proclamação que o Evangelho nos concede, ela não é revertida. Ele nos deu a salvação. Nós agora estamos nas mãos do Senhor e ninguém pode nos tirar de lá. Se você verdadeiramente está em Cristo, descanse em Cristo, porque você está seguro. Não depende de nós. É algo que Ele fez. E de novo, se você olha para essa verdade e pensa, então eu posso fazer o que eu quiser, é porque o seu coração não é dele. Todo aquele que olha para a verdade do Evangelho, para a segurança do Evangelho, e encontra na segurança do Evangelho uma licença para viver como quiser, é porque o seu coração não é do Senhor. Se o seu coração for do Senhor, quando você recebe essa notícia de que a sua salvação é irrevogável, de que Deus não vai revogar a sua libertação, se o seu coração é dele, você vai pensar, eu quero servir a esse Deus, eu quero obedecer a esse Deus, eu quero entregar a minha vida inteira a esse Deus, porque o que Ele me deu é maravilhoso, o que Ele fez por mim é maravilhoso, então eu quero ser um filho maravilhoso, eu quero ser um servo obediente, eu quero ser um súdito fiel desse Deus. Então, meus irmãos, concluindo, entre os pedaços da aliança, nós vemos duas realidades. O homem que passa, quando passa pelo meio dos animais, ele falha. O Deus que passa pelo meio dos animais, ele garante, ele cumpre, ele faz. Jeremias 34 expõe mais uma vez a nossa incapacidade de sermos fiéis, a nossa incapacidade de sustentarmos a nossa aliança, mas aponta para uma única esperança, que é a promessa sustentada por Deus. Ele sabe que nós não podemos sustentar a aliança, Ele sabe que nós não podemos confiar na nossa fidelidade, então por isso Ele supre. Ele vem e faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. A cruz é isso, é Deus trabalhando ao nosso favor, fazendo um pacto que nós não podemos mais quebrar,
Porque Jesus, homem, cumpre a nossa parte. E Jesus, homem, leva sobre si a nossa maldição. E por isso, diante de Deus, eu e você somos fiéis cumpridores da aliança. Não porque nós somos fiéis, mas porque Jesus é o nosso representante e ele cumpriu a aliança de maneira fiel. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa reconciliação. Toda maldição que estaria sobre nós foi derramada sobre ele. Amém? Então, que você possa descansar na aliança do Senhor, reconhecendo a sua incapacidade de ser fiel por si só. Vamos ficar de pé? Pai amado, obrigado, Senhor, por essa aliança maravilhosa. Aliança que nós não podemos quebrar. Porque o Senhor já se colocou tanto de um lado quanto do outro. O Senhor cumpriu a sua parte e a nossa parte. E ainda puniu os nossos pecados em Cristo. Estamos completamente seguros no teu evangelho, Senhor. Muito obrigado por isso. Repreenda, ó Deus, toda voz que nos diz que diante dessa verdade nós podemos pecar à vontade. Que pelo contrário, que o nosso coração se encha de uma gratidão tal, nosso coração reconheça a beleza da tua salvação, do teu amor e da tua graça, que nós possamos olhar para ti, ó Deus, de maneira tão impressionado com tua bondade e com teu amor, que nós sejamos fiéis a ti. E lutemos todos os dias contra os nossos pecados, até o dia em que o Senhor virá e nos dará um corpo glorificado e nós não vamos mais pecar. Obrigado, Deus. Obrigado por essa aliança maravilhosa na qual estamos vivendo hoje e da qual nós aguardamos o cumprimento final, quando o teu Filho virá buscar a tua igreja e inaugurará novos céus e nova terra, e nós viveremos para sempre em total fidelidade diante de ti. Esse é o nosso desejo, Senhor, sermos completamente fiéis a ti, para a glória do teu nome. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo mal, nos protege, eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.